Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MicroMinds. E hoje nós continuaremos o curso de linguagem C, tratando das variáveis que são utilizadas na linguagem C e sua importância na hora de fazer o projeto. Então, após a vinheta, nós vamos dar início ao conteúdo. Bem, antes de começar o conteúdo, eu tenho assim um pequeno lembrete para dar a vocês. Peço que não deixem de deixar o gostei e deixar um comentário aí embaixo, por gentileza, não se esqueçam disso, e de se inscrever para ajudar no engajamento do nosso canal. Bem, dando início ao nosso conteúdo, as variáveis elas são muito importantes para a execução do nosso programa e existem vários tipos de variáveis na linguagem C. Quando nós estamos trabalhando com variáveis do tipo inteiro, existem algumas variáveis que podemos utilizar quando estamos trabalhando com números inteiros. O primeiro deles é a variável char. A gente consegue trabalhar com valores de 0 a 255. E a gente tem outros tipos de variáveis. Para não ter problema na hora de compilar o código, utilizar alguns artifícios para que eu não queira colocar isso aqui no meu código. Para isso existem os famosos comentários. Comentário é basicamente algo que o compilador vai chegar e vai simplesmente ignorar. Eu vou colocar comentários. Existem duas formas de colocar comentários na linguagem C. Existe a barra dupla, né, o barra barra, ou o barra asterisco, asterisco barra. Esse barra asterisco, asterisco barra, ele serve para múltiplas linhas. O barra barra é por linha. Então aqui é só para a gente deixar um cabeçalho de cada variável. Então o char ele vai de 0 a 255. E ele representa números inteiros. A gente tem a variável short, ou shortinhos, que vai de 0 a 2 elevado a 16. E a gente pode verificar isso com um simples exemplo. Vamos ver a variável char primeiro e eu vou explicar por que, a partir do que eu vou escrever aqui, a gente consegue chegar na conclusão que é de 0 a 255. A gente pode escrever o simples código. A gente pode escrever %d e escrever aqui, ó, size of. Para isso eu preciso criar uma variável do tipo char. Vou chamar de char a e um valor. Embora as boas práticas sempre sugerem a gente atribuir algum valor. E coloquei aqui o valor da variável a. E a gente vai fazer o seguinte: gsc -c não deu nenhum erro. Ele me retornou 1. O que essa função faz? Essa função sizeOf, ela me retorna o valor, o tamanho da variável em bytes. Então tem 1 byte. Só que se vocês forem ver no curso de eletrônica digital, 1 byte é composto por 8 bits. É composto por 8 bits. E 8 bits são um conjunto de zeros e uns. O que acontece se eu tiver 8 uns? Eu tiver o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números uns. Vamos ver na calculadora quanto isso dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá 255. Mas por quê? Por causa das potências de 2 que a gente viu no vídeo de eletrônica digital. E o que acontece?
a gente tem que lembrar da contagem de números. A gente começa a contar do zero. Então, se a gente contar, por exemplo, do 0 ao 9, a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podem contar nos dedos. Eu acabei contando nos dedos aqui e deu quantas contagens? 10 contagens. Porque o zero também inclui na contagem. E o que acontece aqui num computador? Ele inclui o zero na contagem. 1 byte dá para mim 256 contagens, porque eu estou contando do 0 ao 255. Então, 1 byte me dá 256, que é o quê? Se a gente for aqui na nossa calculadora, o que é 2 elevado a 8? 256, porque são 8 bits. Então, se nós estivermos trabalhando com uma variável de 16 bits, nós vamos ter o quê? 65.536 contagens. Vamos ver se é o caso de uma variável do tipo short int. Dois bytes. Então, na verdade, se são 2 bytes, 2 bytes vão ter 16 bits. Então, 65.536. Então, vai até 2 elevado a 16. Então, 2 elevado a 16 menos 1. Então, vai me dar 65.536. Mas será que é isso mesmo? Bom, vamos ver. O que acontece se eu botar 65.535? Será que ele vai me dar realmente 65.535? Vou colocar aqui para ele me fornecer o valor. Nenhum erro. Ele me deu menos 1. Isso tem um motivo. Por quê? Porque aqui eu não estou definindo se é com sinal ou sem sinal. E o compilador ele mostra valores com sinal, valores negativos. Eu vou mostrar depois para vocês uma tabelinha que vai ficar mais fácil de entender. Se eu colocar aqui unsigned, eu estou dizendo que eu quero só números positivos. Então, vamos compilar. É que dá 65.535. Se eu colocar aqui 65.536, o que ele vai me dar como resposta? Ele diz aqui, ó, já até me dá um warning. Um warning não é um erro, é um aviso. Ele vai me dizer que é maior do que a variável e ele truncou. Então, o que ele vai me gerar como resposta? Porque depois de 65.535, pela variável só ter espaço para 16 bits ou 2 bytes, ele vai para o próximo valor que é 0. Então, se for 65.537, ele vai para 0 ou ele vai para 1? Vamos ver o seguinte. Ele me diz de novo o OR. Ele vai para 1. O que ele fez? Ele voltou para o valor inicial. Então, para o computador, ele até mesmo avisa. Então, se for, por exemplo, uma variável unsigned int normal, qual seria o tamanho dela? A gente já viu até onde vai um unsigned short, 16 bits. E um unsigned int? Vamos compilar. Vamos executar. 4 bytes. Então, se são 4 bytes, se a gente for na calculadora, 2 elevado a 4 vezes 8, 32. A gente vai ter 4.294.967.296 valores. Então vai até 295. Até o final 295. Nós podemos testar isso. Vamos pegar esse valor gigante. E vamos testar. Não se coloca ponto em valores inteiros. Ponto é só para valores decimais. Então escreve esse valor realmente grande. Lembrando que é 5, porque é menos 1. Fizemos um pequeno corte aqui no vídeo, justamente para poder observar o seguinte.
O parâmetro que eu estava passando para o printf estava me retornando valor negativo, sendo que eu estava definindo a variável como um valor sem sinal. Só que unsigned int, a gente bem sabe que o valor que é utilizado na calculadora foi esse aqui. Sem vírgulas. 100 pontos. Só que o %d, ele me mostra valores do tipo... Ele também me mostra valores do tipo do tipo com sinal. E dependendo da magnitude do valor, da amplitude do valor, ele vai pegar isso aqui e vai fazer uma operação para transformar essa variável, mesmo que seja do tipo unsigned int, ele vai me mostrar como se fosse uma variável com sinal. Eu botei o %u, que ele vai me tornar somente sem sinal. Então, se formos um terminal, ele me dá um warning do print, que tá maior do que o %u, mas vamos ver se ele me mostra aqui o valor. Então, realmente, está maior do que... tá maior do que a própria variável. A gente botou 96. Então, se a gente botar 95, então ele me mostra aqui 95. Final 95. Então, se a gente passar disso, a gente realmente vai ter aquele retorno. A gente viu o unsigned short int, unsigned int, a gente tem unsigned long int. Vamos observar aqui o tamanho da função do tipo long, quantos bytes ela tem. Ele me retornou um erro, porque eu digitei errado a função. Me diz aqui 4. Então, o mesmo tamanho do unsigned int. O unsigned long int é o mesmo tamanho do unsigned int. Então, a gente tem a gente pode observar numa tabela, a gente tem o unsigned char e o char que são de 1 byte. Só que sem sinal ele vai de 0 a 255. O com sinal ele vai dividir. Ele vai de menos 128 a 126. Vamos conferir se isso aqui tá certo? Vamos vir aqui, digitar char e digitar aqui. Vamos ver o que acontece se a gente botar 127. %d. Aqui vamos botar a variável a. Vamos compilar. Aqui ele deu um erro porque ele deu um warning, né? Dizendo que vai dar o overflow, ou seja, vai passar do valor. Vou executar. Deu 127. 128, o que acontece? Me deu menos 128. Porque ele pegou o 128, foi para o valor mínimo, que é menos 128. Ele voltou do máximo para o valor inicial. Como se estivesse indo do 255 para o zero. Então, na verdade, é do menos 128 a 127. Por quê? Porque são 256 contagens. Do menos 128 ao zero, são 128 valores. Do 0 ao 127, são 128 valores. 128 mais 128, 256. Então a gente tem a tabela aqui, ou short int, que é de 2 bytes, é esse valor aqui. O unsigned short, que tem essa margem aqui. O long, que são 4 bytes, e essa margem aqui, o unsigned long. O int, o unsigned int tem o mesmo tamanho que o unsigned long. E o float. O float, o double, vamos ver agora, o bool. O float é para valores com casas decimais e o double também. O float ele tem 4 bytes. O float ele permite até 6 casas depois da vírgula. Então a gente tem aqui a precisão dele. De 1.2 é elevado a menos 38, até 3.4 é elevado a 381. Ou seja, 3 vezes 10 elevado a 381. Então vamos aqui trabalhar com float. Vou chamar essa variável aqui de float. O valor a gente já sabe, a gente pode simplesmente imprimir 2.14598. 6. 1, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. E para printar, para mostrar essa informação, a gente tem que vir aqui e utilizar o %f. F de float. O U foi para sem sinal, o D foi para valores inteiros, ele levando em consideração sem sinal, e o F é flutuante. A gente compila e a gente executa. 2.14, 59, 86. O que acontece se eu botar mais valor? Vamos ver se ele mostra.
mostrou aqui, tá vendo que ele arredondou? Foi até o 7, ou seja, ele pegou esse arredondou. Então o float vai só ter 6 casas decimais. Mas se fosse um double, a gente tem que botar aqui no printf, botar um LF que é de long float. Vamos aqui executar. Vamos ver se vai mostrar. A gente vê aqui, a gente executando aqui, a gente consegue observar que mesmo assim ele vai até as 6 casas decimais. Isso para imprimir o valor. Mas a precisão da casa é de mais casas decimais, da variável double. E a gente consegue printar números bem grandes. Posso colocar 2 a 10 e ver o valor que ele vai gerar. GCC, bem, então ele me deu 2 vezes 10 elevado a 10. Porque são casas decimais, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 vezes 10 elevado a 10. Então aqui são as variáveis e tem a variável também do tipo booleano. Só que do tipo booleano ela não consta na nossa biblioteca standard IO. Ela consta na nossa biblioteca standard bool. Tá na biblioteca que vem da standard IO. E a variável do tipo bool, ela aceita 2 valores. Valor binário, porque ele é de 1 bit. Então ele vai aceitar ou 0 ou 1, ou ele vai outra nomenclatura, verdadeiro ou falso. A gente consegue ver aqui, ó, um define. Aqui o teu VS Code me mostra que é 1 o verdadeiro. E false, ele me expande para 0. Então o que acontece ao printar? Ele retorna 0. Perfeito. E um detalhe antes de terminar essa aula é a variável char. A variável char, ela muitos dizem diretamente que ela serve para caractere, porque char é uma abreviação de caractere, mas ela serve diretamente como um número. A gente pode utilizar ela como caractere porque existe uma tabela que o computador utiliza para converter valores de 0 a 255 em caracteres. E essa tabela é a tabela ASCII, a qual nós podemos ver na tabela. Existe também a tabela ASCII estendida, que vai até 255. Mas aqui, mostrando só até 127, a gente tem os valores. A gente tem os comandos. A gente tem também, por exemplo, aquele Ctrl/N, ele é da tabela ASCII. Uma tabulação, ele é da tabela ASCII com backspace, ou seja, o comando de você apagar, né, usar o backspace, ele também é um valor da tabela ASCII. Um valor de enter, eu acho que eu consigo ver por aqui na tabela mostra os valores. Escape também. Unit separator. Então tem vários comandos que a tabela ASCII, ao receber em decimal esses valores aqui, vai exatamente acontecer isso aqui. Line feed é justamente a quebra de linha. Ctrl/N. E a gente tem aqui, ó, o space. Space, caractere, valor 32. Então, outro detalhe. Se a gente digitar 48 na nossa variável char, ele vai mostrar pra gente o caractere 0. Caractere 0 não quer dizer o número 0. E sim, o caractere 0. Vou colocar assim, entre muitas aspas de letra, 0. E esse 0, ele não é um número. Porque um número para o computador são esses valores em decimais que são convertidos para binário. Essa é a representação do 0 em texto. Então, o que vai acontecer? Esse 0 ele representa um byte com valor 48. Vamos ver esse exemplo. Aqui a gente tem a variável do tipo char, vou colocar aqui 48. Eu vou colocar aqui %d e para aparecer em caractere, %c. E vou colocar aqui a e a variável a de novo. Vamos ver se tem algum erro. Sem erros. 48 e 0, caractere 0. Se eu colocar aqui 50, o que ele me mostra? O 2. 50 é o valor. Se a gente fosse trabalhar com, por exemplo, operação de soma e tudo mais, mas o caractere é o caractere 2. E a gente também poderia fazer se fosse uma variável do tipo inteiro. Será que isso funciona? Funciona também.
Porque ela é uma variável. Eles são o mesmo tipo de variáveis, são variáveis do tipo inteiro. Variáveis do tipo inteiro, se a gente estiver trabalhando entre valores de 0 a 127 ou até 255, se utilizarmos a tabela estendida da tabela ASCII, nós vamos ter esses valores se utilizarmos o porcento C. Então, é isso, a gente consegue ver na tabela até mesmo as letras. A gente consegue ver as letras aqui representadas devidamente, as letras maiúsculas e as letras minúsculas, a crase, o arroba e por aí vai. Então a gente consegue trabalhar justamente com esses valores, mostrando assim que não precisa ser uma variável char para representar como caractere, e a variável char não precisa ser somente caractere. Então aí vem a questão. Se eu só vou utilizar valores de 0 a 255, não tem necessidade de utilizar uma variável inteira. Posso usar uma variável unsigned de char. Se eu precisar mais valores, aí eu uso um unsigned, que vai até 65.536. Se eu preciso de números inteiros maiores do que isso, aí eu tenho a variável unsigned long, ou unsigned long int, ou unsigned long, ou unsigned int também, como a gente viu na tabela. Se eu preciso de números com casas decimais, eu uso float. Se eu preciso de casas de precisão, números maiores ainda, eu uso o double. Então, são esses valores, são essas variáveis que a gente pode utilizar nas nossas aplicações. E também tem o char utilizado também como caractere, assim como a variável inteira, a long e outras mais, que são do tipo inteiro. A gente vai ver diversas aplicações que utilizam essas variáveis, e ao longo dos projetos que vamos fazer, há necessidade de utilizar uma variável e há momentos em que não é necessário usar uma variável maior. E por que a importância disso? Justamente pelo tamanho que a sua aplicação vai ocupar no computador. E isso é de suma importância quando nós estamos trabalhando com sistemas com pouca memória ou quando nós queremos otimizar o nosso software. E isso é muito importante quando nós estamos desenvolvendo uma aplicação. Sempre ter noção se o tamanho da variável ela é realmente necessário ou não. Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Foi realmente bastante conteúdo, questão de lembrar o conceito de bytes, de bits, quantidade de o que representa em valor decimal, tanto em valores com sinal como sem sinal, valores variáveis com casas decimais. Foi realmente extenso. Peço para vocês verem, relembrarem, olharem a tabela, tanto a tabela ASCII, que mostra a conversão do número decimal para o caractere que é representado, e também as variáveis da linguagem C, que são muito importantes para aplicações, quantidade de bytes cada uma delas representa. Então a gente tem valores de até 1 byte e valores de até 8 bytes. Então é isso. Próxima aula nós vamos ver sobre condicionais e como nós podemos aplicar condicionais para fazer projetos, por exemplo, identificar se um número é maior do que o outro. E aí vamos ver então os comandos muito bem conhecidos, comandos if e else if. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Peço que possam dar um joinha, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever, não esquecer de notificações e nos vemos no próximo vídeo de linguagem C.